Bom dia, seja muito bem-vindo ao Você Melhor e a partir de agora, vamos juntos falar sobre saúde e bem-estar e dos cuidados que fazem a diferença no seu dia a dia. Eu sou Gui Moreira, é um prazer ter a sua companhia. Estamos também em tempo real pelas plataformas digitais. Veja agora os destaques do programa de hoje. Doppler de carótidas, o exame que pode ser um aliado na prevenção do AVC. Quem explica melhor é o cirurgião vascular Dr. Jamil Mariuba. Reposição hormonal. Veja quando o tratamento é indicado para as mulheres, com a médica nutróloga doutora Ana Flávia Neves. O médico neurocirurgião Dr. Eduardo Urbano fala de uma condição muito comum após os 60 anos e que costuma limitar bastante a qualidade de vida. Saúde bucal. Saiba quando levar a criança ao dentista pela primeira vez. Quem explica é a cirurgiã dentista doutora Gabriele Bíscaro. Psicossomática. Entenda como as emoções podem impactar a saúde com a psicanalista Evelyn Queiroz. Descubra como valorizar a beleza natural sem descaracterizar o rosto com a doutora Isabela Plens. Todas essas informações você acompanha agora no Você Melhor na TVS mais SBT. Placas de gordura e colesterol podem se acumular nas artérias do pescoço e aumentar de forma silenciosa o risco de um acidente vascular cerebral. Para identificar essas alterações, um exame simples pode ser um aliado na prevenção do AVC. Acompanhe as explicações do cirurgião vascular Dr. Jamil Mariuba. Olá, Gui Moreira. No Brasil, uma pessoa morre de AVC a cada 6 minutos. 6 minutos. Hoje, o AVC mata mais do que infarto e quem sobrevive muitas vezes não volta a ser quem era. Depois da pandemia, os casos aumentaram e os pacientes estão chegando mais graves e mais jovens. As internações por AVC em pessoas com menos de 40 anos cresceram quase 60% na última década. Não é mais uma doença só de idoso. E onde entram as carótidas? Elas são as artérias do pescoço, que levam o sangue do coração para o cérebro. Com o tempo, placas de gordura e colesterol podem se acumular nelas, em silêncio, sem causar sintomas. Se um pedacinho dessa placa se desprende, pode chegar lá no cérebro, aí causa o AVC. De uma hora para outra, a pessoa pode parar de falar, perder o movimento de um lado do corpo. Tem gente que passa a depender da família para comer, tomar banho e se vestir. A boa notícia é que existe um exame simples para avaliar essas artérias, o Doppler de carótidas. É um ultrassom, não dói, não fura, não usa contraste. Quem deve conversar com o médico sobre esse exame? Quem tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, quem fuma e quem tem casos de AVC na família. 9 em 10 AVCs podem ser evitados. 9 em cada 10. Não espere o corpo avisar, porque o AVC não avisa. Cuide da pressão, do açúcar do sangue e do colesterol. Converse com o seu médico. A sua vida e a sua família merecem. Um bom fim de semana e até o próximo programa. A desregulação dos hormônios da mulher não escolhe idade e pode afetar a pele, o foco e a qualidade de vida. Veja quando a reposição hormonal é indicada com a médica nutróloga doutora Ana Flávia Neves. Olá, Gui Moreira. É muito comum ouvirmos no consultório que a reposição hormonal é algo supérfluo, mas na verdade é que estamos falando de uma matéria-prima vital. Muitas vezes o seu corpo para de fabricar o que precisa para funcionar e o resultado é o envelhecimento precoce. O desequilíbrio hormonal não escolhe idade. Seja aos 30 ou aos 60 anos, ele afeta a pele, o foco mental, a estrutura física. A reposição hormonal é justamente esse resgate. É entregar às suas células a chave de que elas precisam para produzir energia e proteger a sua massa muscular. Para a mulher mais jovem é garantir performance e proteção metabólica. Para a mulher madura é manter a vitalidade, a proteção óssea e a disposição que ela merece. Quando acertamos a mão na modulação hormonal, o resultado é imediato. A clareza mental volta, o treino faz sentido e você para de remar contra a maré. Não aceite viver abaixo do seu potencial. O cansaço crônico não deve ser um estilo de vida, mas um pedido de socorro do seu corpo. Se você quer entender como a medicina de precisão pode elevar a sua qualidade de vida, siga o meu perfil. Lá eu mostro como fazemos essa leitura da saúde de dentro para fora. Um abraço e até o próximo programa. O médico neurocirurgião Dr. Eduardo Urbano fala de uma condição muito comum após os 60 anos e que costuma limitar bastante a qualidade de vida. Confira.
Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Hoje eu quero falar sobre uma condição muito comum após os 60 anos e que costuma limitar bastante a qualidade de vida, a estenose de canal lombar. Com o envelhecimento, a coluna passa por um processo natural de desgaste. Em algumas pessoas, isso provoca uma diminuição do espaço onde passam as raízes que vão formar os nervos, provocando uma compressão. O sintoma mais característico é uma dificuldade para caminhar após um tempo. A pessoa sente dor, peso, formigamento ou mesmo uma fraqueza. E quando para, alguns instantes, isso curiosamente desaparece. O diagnóstico é feito pela história clínica, pelo exame e, muitas vezes, com auxílio de ressonâncias magnéticas. O tratamento sempre começa com a alternativa menos invasiva: fisioterapia, fortalecimento da musculatura, mudança de hábitos, mas é importante entender que essas medidas não vão aumentar o espaço que foi reduzido ao longo desse desgaste. Quando a compressão é muito importante e provoca perda de força, limitação progressiva da sua qualidade de vida ou deixa de responder ao tratamento clínico, a cirurgia passa a ser a melhor opção. O objetivo é descomprimir a raiz dos nervos e devolver a mobilidade e independência, assim como a qualidade de vida. Hoje, em muitos casos, isso pode ser feito por técnicas minimamente invasivas, sem grandes cirurgias. Por hoje, ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. A prevenção desde cedo pode evitar cáries e outras complicações da saúde bucal. E os cuidados devem começar antes mesmo do que muitos pais imaginam. Saiba quando levar a criança ao dentista pela primeira vez com a cirurgiã dentista doutora Gabriele Bíscaro. Olá, Gui Moreira! Uma das dúvidas mais frequentes dos pais é quando levar o filho ao dentista pela primeira vez. A resposta costuma surpreender. De acordo com as recomendações atuais da odontopediatria, a primeira consulta deve acontecer até o primeiro ano de vida ou logo após o nascimento dos primeiros dentes. Essa consulta é fundamental para orientar os pais sobre higiene bucal, introdução alimentar, o uso de mamadeira e chupeta, além de outros hábitos que podem influenciar diretamente o desenvolvimento da criança. Muitas pessoas ainda acreditam que os dentes de leite não precisam de tantos cuidados, porque serão substituídos pelos permanentes. Mas isso não é verdade. Eles desempenham funções essenciais na mastigação, na fala, no crescimento adequado dos ossos da face e na manutenção dos espaços necessários para os dentes permanentes. Outro ponto importante é que a cárie pode surgir muito mais cedo do que a gente imagina. A cárie na primeira infância é uma das doenças crônicas mais comuns entre as crianças e, quando não tratada, pode causar dor, infecções, dificuldade para se alimentar, alterações no sono e prejuízos na qualidade de vida. As consultas precoces também ajudam as crianças a se familiarizar com o ambiente odontológico, reduzindo o medo e a ansiedade e tornando os atendimentos futuros mais tranquilos e positivos. Por isso, o dentista não deve ser procurado apenas quando surgir um problema. A prevenção continua sendo o principal caminho para a saúde bucal. Quanto mais cedo os cuidados começam, maiores são as chances de a criança crescer com saúde, confiança e um sorriso bonito por toda a vida. Um bom fim de semana e até o próximo programa. Enxaqueca, dores no corpo, insônia ou alterações intestinais podem ser agravadas pelo sofrimento emocional. Entenda como as emoções podem impactar a saúde com a psicanalista Evelyn Queiroz. Olá, Gui Moreira. Você já ouviu alguém dizer, isso é uma doença de fundo emocional? Mas afinal, o que isso significa? Essa relação entre emoções e corpo tem um nome, psicossomática. Ela estuda como o sofrimento emocional pode contribuir para o surgimento ou agravamento de sintomas e doenças físicas. Você já ouviu falar em gastrite nervosa? Ou conhece alguém cuja psoríase piora justamente nos períodos de mais estresse? Talvez você mesmo tenha crise de enxaqueca, dores no corpo, insônia ou alterações intestinais quando passa por uma fase muito difícil. E isso não é coincidência. Mente e corpo estão profundamente conectados. Quando vivemos sob estresse intenso, prolongado, nosso organismo reage e isso pode influenciar diretamente a nossa saúde. Mas atenção!
não significa que toda doença seja emocional, nem que a dor esteja só na sua cabeça. O sintoma é real e precisa ser investigado e acompanhado por um médico. Quando existe participação dos fatores emocionais, tratar apenas o corpo pode não ser o suficiente. É nesse momento que a psicanálise e o processo terapêutico podem te ajudar. Ao longo desse caminho, você passa a compreender melhor o que sente, reconhecer emoções que muitas vezes ficaram acumuladas e desenvolver formas mais saudáveis de lidar com o sofrimento. Em outras palavras, aquilo que antes encontrava no corpo uma forma de expressão pode começar a ser compreendido e elaborado. Por isso, em muitos casos, tratamento médico e terapia caminham juntos. Cuidar da mente também é uma forma de cuidar do corpo. Até o próximo programa. A tendência da harmonização facial é buscar resultados mais naturais, com procedimentos personalizados e sem exageros. Descubra como garantir um aspecto mais equilibrado sem descaracterizar o rosto com a doutora Isabela Plens. Harmonização natural sem exageros. Para falar sobre isso, eu recebo agora no Você Melhor a doutora Isabela Plens. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Para começar, responde pra gente qual é o novo conceito da harmonização facial. Novo conceito da harmonização facial, cada vez mais as pessoas estão buscando mais naturalidade, menos exagero. Então a gente passou daquela fase da harmonização, todo mundo muito quadrado, hoje a gente preza por essa naturalidade. Muita gente ainda confunde a naturalidade, acha que é sem procedimento, mas não é isso. A naturalidade vem ali para a gente valorizar traços que a gente já tem e para melhorar aqueles pontos que incomodam a face da pessoa. E muitas vezes é necessário também associar outros procedimentos, doutora, ou não? Sim, sempre a gente fala que é um protocolo, né? Então a gente trabalha muito com o jogo de luz e sombra. Então a gente realça aquilo que a pessoa já tem de bonito e disfarça aquilo que incomoda. Então nunca é um procedimento isolado, é sempre um protocolo. Que aí entra a harmonização facial, né? A harmonia do rosto todo. Homem também pode fazer. Claro, cada vez mais vem a procura de homens na clínica e está crescendo muito esse mercado. Agora, por que cada vez mais pacientes estão buscando resultados mais discretos e personalizados? A gente passou por uma era da harmonização que as pessoas ficavam todo mundo muito parecido um com o outro. Então hoje a gente entra numa harmonização personalizada, com mais naturalidade, com mais identidade pessoal e transmitir realmente a imagem que a pessoa deseja passar. Por isso é importante sempre também uma avaliação com quem entende do assunto, né, doutora? Exatamente. Então antes de qualquer procedimento a gente faz uma consulta para avaliar e ver realmente qual é o caminho que a gente vai seguir. Não existe nada muito engessado. Agora, quais são os principais erros que podem levar ao aspecto artificial do rosto? Além do excesso de produto, também a indicação errada. Então, por isso que a consulta, né, antes da realização do procedimento é extremamente importante para a gente conseguir realmente avaliar, entender o que a gente vai fazer naquele tipo de rosto, porque não é padronizado. Existe a questão da anatomia, como eu falei para você, a personalidade da pessoa, a imagem que ela quer passar. Então, além do excesso, indicação errada, com certeza. Hoje não é mais sobre excesso, é mais sobre o aspecto natural da face. Exatamente. E como a harmonização pode valorizar, né, a beleza individual sem mudar a identidade da pessoa, doutora? Como eu falei, sem o excesso, com certeza é o primeiro ponto. E entender exatamente aquilo que ela está se incomodando e a imagem que ela quer passar. Porque existem muitas pessoas que querem passar uma imagem mais de mulher, como tem outras que são mais delicadas. Então tudo isso a gente analisa numa consulta antes de começar a injetar. E a partir de que idade que a gente pode começar a fazer procedimentos estéticos? Eu gosto de falar que não tem idade certa, é sempre a partir do momento que aquilo já começa a te incomodar. Mas eu prezo muito pela prevenção, evitar chegar no ponto que a pessoa fique desesperada para realizar os procedimentos, até porque a prevenção deixa muito mais natural, mais harmônico e mais delicado. A gente pode falar que a prevenção começa com um simples botox? Sim, com certeza. Um botox, um bioestimulador de colágeno a partir dos 25 anos é um ótimo tratamento aí já de início, além das tecnologias. É verdade. Então, ultraformer, lasers. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Obrigada. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência em todo o interior paulista. Quer rever nossas edições? É só escanear o QR Code que está na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. A gente se vê na próxima semana aqui na TVS mais SBT. Até lá!